Senhores, mais um XP Connection no ar, toda quarta-feira a gente para falar da macroeconomia, obviamente política, e depois, obviamente, tirar as dúvidas da microeconomia. Hoje tem que falar vendas no varejo, Temer, julgamento aí, né, no Senado. Obviamente deve passar e afastar a atual ainda presidente Dilma por 180 dias. E aí depois, nesse período, dificilmente vai perguntar, tem risco dela voltar? Pô, eu diria que é insignificante o risco dela voltar. Bom dia, Ricardo Kim. Bom dia, Celso. Bom dia, pessoal. Isso aí, todos os olhos hoje, pelo menos na votação lá no Senado, apesar do resultado ser bem certo, deve ir. Tem gente falando que até a madrugada, né, a votação, ou tarde da noite, pelo menos, porque todos os oradores inscritos, senadores, têm 15 minutos para falar, então vai demorar. Começou há pouco tempo ali os discursos, então vamos ficar monitorando, mas obviamente depois as próximas variáveis ali é com relação ao governo de transição, o governo Temer, que o Gustavo trouxe uma apresentação também para comentar sobre isso, mas antes de qualquer coisa, bom dia para todo mundo. Eu estava fazendo uma conta, né? Já tinham inscrito 68 senadores para falarem, né? Cada um tem 15 minutos. Se cada um utilizar 15 minutos, são 17 horas. E tem intervalos de uma hora ali, tem dois intervalos de uma hora. Tem intervalo na hora do almoço, são 3 horas. E depois, o de uma hora é de 18 às... ele para meio-dia, volta às 3. Depois ele, de 3 às 6, aí ele para uma hora, volta às 7. Aí às 7, às 19 horas... O Renan queria começar a votação. Só que se esses 68 não falarem, não dá, não tem 17 horas, a conta não fecha. Mas ele planeja terminar hoje, então vai. Deveria seguir para poder... Até a madrugada. Terminar hoje. Que teoricamente ele teria ajustado com o Temer de fechar isso hoje. Então vou ter que correr ali de alguma forma. Madrugada, fora, vamos ver. Mas é dado como certo, né, o afastamento. Bom dia, Gustavo. Muito bom dia. Animação, né, galera? A maioria dos levantamentos já apontam que a Dilma deve ser afastada hoje. Acho que todos os levantamentos de jornais, Estadão, Folha, o Globo, todos dão que mais ou menos 50 votos já estão certos que votam a favor do impeachment. Tem alguns deputados que não revelam o seu voto, acho que, se não me engano, o Renan é um deles. Mas o que a oposição meio que negociou, tá meio parecendo que é isso que vai acontecer na última hora, é que aumente esse número de 50 votos para que já tenha o resultado suficiente para aquela próxima votação, que aí não seria a maioria, seria mais de 2/3 para a Dilma ser afastada definitivamente. Então eles já querem dar essa sinalização, né? Já não querem só ganhar, querem ganhar com a votação suficiente já para mostrar que acabou de uma vez e agora é outro governo. Vamos tocar a apresentação então, para tirar as dúvidas depois. Deixa eu colocar a apresentação na tela. Hoje só começar antes falando um pouquinho das vendas no varejo que a gente teve hoje pela manhã. E ao contrário do último mês, que teve uma alta de 1%, as vendas no varejo hoje novamente recuaram cerca de 0,6%. Aqui vocês estão olhando o gráfico de vendas no varejo já é com os dados ajustados por motivos sazonais. Vocês podem ver que o gráfico de 2014 até 2016 é atual. E as vendas no varejo têm recuado cada vez mais, atingindo um patamar muito, muito crítico, os piores patamares da sua série histórica, e por diversos motivos. Hoje a queda foi de 0,9%, a expectativa era de 0,6%, o acumulado do ano já está mais de 4% de queda, o acumulado de 12 meses já é o pior da série histórica, e a gente já fez até uma apresentação especificamente sobre isso, mas vale a pena relembrar que tem diversos pontos que levam as vendas a essa queda forte. A inflação para o consumidor está muito alta, então na hora de comprar as famílias estão sofrendo bastante. As famílias estão endividadas também, muito por conta dos estímulos ao crédito muito excessivos, muito além do normal, que foram feitos nos últimos anos. Está recuando um pouco, a gente acompanha os dados de endividamento das famílias recuando um pouquinho na margem nos últimos anos, nos últimos meses principalmente, mas ainda está bem além do normal. Também a gente está tendo um mercado de trabalho, obviamente, muito crítico, né? Então o desemprego está batendo, as famílias estão com mais dificuldade para se manter no seu orçamento anterior, não estão conseguindo manter sua renda. E, óbvio, a confiança segue em patamares bem críticos. Então, o consumidor ele evita bastante as suas compras, ele evita gastar o que ele não considera essencial,
justamente porque ele não tem certeza do dia de amanhã. E esse é um ponto para a segunda parte da apresentação, que justamente é a retomada da confiança que podemos estar a vir prestes a receber. E por último, a gente acabou de ter Dia das Mães e as datas comemorativas são a evidência bem clara de como essa queda de vendas no varejo é bem crítica, porque pelo menos nas datas comemorativas as famílias tendem a manter seu consumo, mas mesmo assim elas estão sofrendo bastante. A cada ano a gente tem um acompanhamento bem próximo e a gente vê que as datas estão mostrando a queda anual, ano contra ano, muito forte. Então as famílias não estão nem conseguindo manter esses gastos que elas consideravam essenciais antes para datas. Aqui a gente tem 5 pontos que a gente vai destacar para vocês, contando como hoje praticamente certo essa votação vai dar amanhã um governo com um novo presidente, que seria o Michel Temer, o atual vice-presidente. Então a gente destaca 5 pontos para que vocês acompanhem de perto, principalmente nesse começo de governo, que são essenciais para realmente traçar a possibilidade do Temer ele ter sucesso em seu governo. Então, são eles a formação da coalizão para governar, a montagem da equipe econômica, a retomada da confiança, os movimentos sociais e a Operação Lava Jato. Então, nesse tempo que o Temer vai ter para governar, a gente destaca também que ele tem um tempo até superior ao que Itamar teve quando ele assumiu no impeachment do Collor. E o Itamar, quando ele assumiu depois do Collor, ele conseguiu resolver um dos maiores problemas que ocorriam nos últimos governos, que era a hiperinflação. A inflação chegou ao nível de hiperinflação e era o maior problema da época. Diversos programas tentaram resolver, tentaram conter essa inflação, todos em sucesso, mas aí a gente teve o Plano Real no governo do Itamar e ele conseguiu, em menos tempo do que o Temer tem agora para governar, resolver o maior problema, mesmo que governos antes inteiros não conseguiram resolver. Isso é um dos motivos para a gente ter um pouco de otimismo, além de diversos outros. O problema atual, a gente é bem conhecido, né? A gente está batendo bastante nessa tecla, a questão fiscal ela segue muito forte, a gente sabe quanto o fiscal ele é um grande problema atualmente. A gente faz um paralelo aqui para tentar deixar mais claro. Pensando numa família, o grande problema é que a gente tem uma família pensando no governo que continua com a mesma arrecadação, então aquele pai de família ele recebe o mesmo salário, ele tem algum reajuste em margem a cada ano, mas ele tá vendo sua família se expandindo e seus gastos eles continuam crescendo de forma que isso no futuro vai ficar insustentável. Então ele tá vendo a cada ano seu filho precisar de um curso novo, algo a mais que representa um gasto mensalmente maior, até que ele começa a olhar para alguns anos para frente, ele vai falar que uma hora não vai ficar insustentável, os gastos vão crescer de uma maneira tão grande que eles vão superar tudo que ele arrecada, e aí não vai ter como alguma coisa ele vai começar a ter que deixar de pagar. Esse é o caso mais ou menos do governo brasileiro, que tem gastos estruturais muito fortes, que não tem mais como cortar, a não ser fazendo algumas reformas. E justamente esse é um dos principais pontos que vai ter que ser atacado agora, resolver essa questão fiscal. Primeiro ponto que a gente destaca aqui, o Temer, a gente tem que monitorar. Isso é bem rápido, são nos próximos dias, próximas semanas. É como ele vai fazer essa formação da coalizão. Isso vai por conta de ministérios, quanto que ele vai distribuir. Estão falando que o Temer ele deve cortar dos 32 ministérios atuais para cerca de 22. Então é importante observar quem vai receber esses ministérios, quais partidos vão estar presentes nessa nova composição. Se o PSDB, principalmente que é um dos partidos com uma das maiores bancadas, eles vão estar totalmente dentro do governo, o que se cogita é que justamente os 3 grandes caciques do PSDB, o Serra, o Aécio e o Alckmin, eles vão ter pelo menos um nome, sendo que o próprio Serra deve ser um ministro, o Alckmin ele deve ter o ministro da Justiça e o Aécio deve ter o Bruno Araújo como um dos ministros também. Mas é importante observar os outros partidos, se o PSB vai ter ministério, se PRB e por aí vai. E esse é o primeiro ponto que a gente destaca para vocês acompanharem de perto. O segundo é a montagem da equipe econômica. Passando bem rapidamente, o Henrique Meirelles ele já está falando como ministro da Fazenda. Ele é uma guinada bem importante comparada com o que está acontecendo atualmente com o Nelson Barbosa. Ele é um ministro ele deve ser um ministro que é bem mais querido pelo mercado, que o mercado acredita que ele tem bem mais comprometimento para resolver a questão fiscal. E ele
tem uma percepção, uma atmosfera em torno dele de que ele consegue agrupar pessoas bem capazes para participar do seu governo. Então, por isso, o mercado está bem otimista com o Henrique Meirelles como ministro da Fazenda. Na outra parte da equipe econômica é a parte do Banco Central. As informações de hoje nos jornais, principalmente do Valor Econômico, é que o economista-chefe do Itaú, ele deve ser o presidente do Banco Central, o Willan. O Willan, ele é tido pelo mercado como alguém que não é tão hawkish, mas no sentido de que ele pode demorar um pouco menos do que o Mário Mesquita, que era um dos outros nomes que estava sendo cotados para o presidente do Banco Central, para começar um ciclo de cortes de juros. Acho que o mercado inteiro já coloca nas suas projeções de que vai ter um ciclo de cortes de juros começando agora. A questão é se realmente o Willan já assume agora, acompanhar se vão falar como para o Tombini ficar um pouco mais para fazer uma transição. Isso é uma sinalização clara de que eles querem começar o corte de juros já com o Tombini. Aí seria interessante olhar na ponta curta da curva, porque já sinalizaria que na próxima reunião já poderiam cortar juros. Mas é importante ficar atento ao nome do Banco Central. A parte da confiança, ela é um pouco mais simples. A gente deve ter um efeito parecido com o que ocorreu na Argentina, com o efeito Macri, aqui para o Temer. Então os agentes, eles querem mudança, eles querem que o país volte a dar certo, e eles devem dar esse benefício da dúvida para o Temer. Obviamente não vai ser tão grande quanto tem no Macri, mas de qualquer forma, a população já associa hoje em dia que grande parte do que está acontecendo de errado é culpa também muito do que estava acontecendo com o governo atual. Então, com isso, a população, os agentes do mercado, os investidores, eles devem retomar um pouco a confiança. Quando a gente vê os indicadores de confiança, o que está levando eles para as mínimas históricas, o que puxa com certeza são nas perguntas que falam sobre a turbulência política, que eles não conseguem ver uma melhora de cenário para o longo prazo. Então isso deve ser um dos principais fatores. E com a confiança melhorando, a percepção é que devem surgir sinais positivos, principalmente nas expectativas de inflação, que devem cair. Então, uma confiança de que um Banco Central mais responsável, uma equipe econômica mais responsável vai conseguir levar a inflação para baixo. As taxas de juros no mercado também, então eles acreditando que vão conseguir levar juros mais para baixo. Aí a segunda parte que a gente destaca para vocês acompanharem de perto é a parte do mercado de trabalho e o mercado de crédito. O quanto que vai ser possível as empresas já reagirem, darem um voto de confiança e segurarem um pouco nas demissões, o quanto que bancos já vão conseguir liberarem um pouco mais de crédito, um pouco mais otimistas. E nesses dois pontos a gente destaca, obviamente, para tudo isso acontecer, o novo governo já tem que sinalizar logo quanto está de acordo com um ajuste fiscal. E isso passa, acho que toda a sinalização que está sendo feita é que eles já devem mandar a reforma da Previdência o quanto antes. Então, a parte da reforma, ficar atento aos detalhes que eles vão falar. Obviamente, parte da população vai sentir, vai ficar contra, porque justamente alguns pontos que devem ser medidas são aquelas aposentadorias de filhos de militar, a parte da idade mínima que deve ser implementada, não poder gerar acúmulos de benefícios. Isso afeta individualmente alguma parte da população, mas para a sociedade como um todo ela é beneficiada. Então é diferente de um aumento de imposto, de um corte de investimentos que pega toda a população brasileira. Essa reforma da Previdência ela ataca grupos, ataca nichos. E esses nichos, obviamente, não querem perder esses benefícios, mas é isso que vai ser debatido extensivamente nos próximos meses, com certeza. Essa sinalização a gente tem que ficar acompanhando de perto. Por último, a gente tem dois pontos para destacar também que são importantes para ver se o Temer vai ter sucesso ou não, que são os movimentos sociais, que evidentemente são ligados ao PT, e o PT como oposição, quem está acompanhando os debates no Congresso, dá para ver claramente que eles têm mais habilidade do que quem era a oposição agora. Então eles podem voltar a fazer barulho. Ontem todo mundo viu no Brasil inteiro diversas manifestações, como o PT consegue mobilizar os movimentos sociais para defender seus interesses. E por último, a Operação Lava Jato. Alguns membros que devem fazer parte do governo Temer, eles estão ligados a investigações. Então, claramente, quando tiverem algumas novas fases da Lava Jato, certamente são fatores para desestabilizar um pouco, tanto da parte econômica quanto da parte política, porque podem mexer com nomes de um escalão bem alto e aí sim
de sucesso que pode ter o governo, justamente quanto eles podem se blindar da operação. O Temer sinaliza que a Operação Lava Jato já é algo institucional, já é algo bem maior e que não cabe a nenhum governo interferir nela. Ele tanto acredita nisso que ele cogitou um ministro da Justiça que era abertamente contra a Operação Lava Jato e o mercado reagiu muito mal sobre isso e o Temer logo votou atrás e foi para o ministro da Justiça, que deve ser o secretário de Segurança do Estado de São Paulo, ligado ao Alckmin. Pode voltar agora um pouco para cá, se tiverem perguntas. A pessoa está discutindo aqui mais sobre o Senado que qualquer outra coisa. Tiririca, né? Fora Lula, fora Temer, fora Cunha, a pessoa está muito mais preocupada lá com o Senado do que com a apresentação hoje. Isso aí. Né? Mas teve algumas perguntas aqui, né, de qualquer forma. O pessoal perguntando de fundamento, se a gente consegue selecionar empresas. Eu não sei se a gente já entra nessa questão, falar um pouquinho mais do geral. Enfim. De qualquer forma, eles estão perguntando, né, como é que o fundamento entra no meio de tudo isso, se a gente já consegue selecionar algumas empresas que devem ter mais sucesso nesse governo de transição, já que a gente tanto falou nesse governo. Quer começar? Tanto faz, pode ser, você que sabe. Bom, a gente, para quem acompanha o programa, a gente já vem passando, né, para vocês um pouco da nossa cabeça com relação a posicionamento em bolsa, renda fixa, etc. O que a gente fez há algum tempo já, né, foi aumentar o nosso beta, quer dizer, colocar empresas com maior correlação ali com esse call político. Então a gente tem um peso grande na parte financeira, BVMF, Itaú, um pouco de BB Seguridade. A gente colocou Eco-Rodovias recentemente por conta de fechamento de curva de juros. Algumas posições um pouco com beta um pouco menor, como Lojas Renner, Lojas Americanas também agora, que sofreu bastante. A gente ainda acha que é uma bela empresa em termos de gestão e fundamento. Então sim, dá para a gente escolher alguns setores ali, empresas que devem ter maior sucesso nesse governo de transição. Empresas com maior beta ali, BVMF, que pode vir um fluxo gringo muito forte, Itaú, enfim, essas empresas ligadas a juros, né, que se beneficiam com o fechamento de curva. Então, são esses papéis que a gente tem que olhar, né, nesse momento de transição, pelo menos. E concordo, né? Quando o SMV fala que a gente acha que a bolsa não está cara, sim, quando você olha fundamento, sim, mas tem alguns ativos, né? Você já melhora o custo de capital das empresas, né? Hoje, por exemplo, com essa discussão aí, segundo fontes, a entrada do Ilan, né, economista-chefe do Itaú, no Banco Central. E as curvas de juros futuros em queda, porque espera-se, até você pode falar sobre isso, de que se ele vindo, ou ele ou Mesquita, que segundo o que a gente tem ouvido, são os dois que estariam no páreo, demoraria mais a reduzir a taxa de juros, mas em compensação, quando viesse uma redução, ela poderia ser mais acentuada. Isso, se fosse um nome um pouco mais no sentido Dovich, aquele mais preocupado com a atividade, menos preocupado com a inflação, no sentido, como por exemplo, especularam do Carlos Caval, economista-chefe do Safra, ele poderia iniciar um corte de juros já nas próximas reuniões, mas isso penalizaria as expectativas de inflação, então a inflação não seria reduzida tanto. Com o Ilan, acredita-se que ele vai conseguir trazer uma postura, uma credibilidade um pouco maior, suficiente para que as expectativas de inflação sejam reduzidas, e já é especulado que o Ilan vai tentar mostrar uma postura bem mais forte, bem mais firme, para não começar logo esse corte agora em julho. Então, eles poderia começar ainda esse ano, poderia começar em dezembro, mas aí as expectativas já vão estar para baixo, acredita-se que a inflação já vai conseguir começar realmente a girar em torno de 4,5%, em torno do centro da meta para o longo prazo, novamente. Então, credibilidade total. Então, ele começa depois, mas ele consegue levar tanto para o centro da meta, consegue passar uma credibilidade tão boa, que ele consegue fazer um corte ainda maior, então os juros vão para um nível bem menor do que simplesmente cortar agora, trazer um benefício mais rapidamente para a atividade, mas aí você não consegue cortar tanto assim os juros. E se fosse o Mário Mesquita?
O Mário, é que aí o Ilan, pelo que eu entendi, o Ilan ele vai tentar adotar a postura que o Mário Mesquita adotaria. Acho que ele percebeu os comentários do mercado, quando o nome dele começou a ser especulado, e ele não gostou muito do que foi dito sobre ele, sobre... Sai cortando juros. Exato. Ele vai tentar fazer o que o Mário faria, e acho que se ele realmente for nessa linha, ele pode ter um resultado tão parecido quanto teria o Mário. Mas a ideia antes era que o Ilan... O Ilan estaria no meio termo, né? Isso. Mais ou menos era tido como isso, como se o Mário fosse aquele que estaria menos disposto a abrir mão de levar a inflação no longo prazo para o centro da meta, e o Cavalo tivesse aquele que mais disposto a abrir mão um pouco disso, mas beneficiar de atividade, porque o nível de juros estaria muito alto. O Mário Mesquita estaria disposto a segurar um pouco mais, mesmo que se penalizasse a atividade, continuasse penalizando a atividade, mas aí depois que começasse a cortar, ele faria um ciclo bem mais longo, atingindo um nível de juros bem mais baixo, e aí o benefício no longo prazo é maior. É uma questão de o que você espera, o que você prefere, né? Trazer um benefício um pouco mais rápido ou não. Mesmo que no total, no longo prazo, talvez seja melhor esperar um pouco mais. Isso, aí já perguntaram aqui, né, se tem algum palpite de quais medidas o Temer vai adotar de imediato para causar um impacto positivo no mercado brasileiro. Estava lendo algo sobre já dar uma sinalização das agências reguladoras, algo que foi meio que abandonado pelo governo do PT, então ele já não sairia de cara anunciando isso. Sinalizar a reforma da Previdência, né, sinalizar que está disposto. Reforma da Previdência, parte fiscal... até a dos partidos. A parte de concessões. A redução de ministérios, isso é 10 ministérios, se fala-se de 32 para 22, 10 mil comissionados do PT, que ele poderia já diminuir o tamanho do Estado, anunciar privatizações, né, já se fala, eu diria que ele poderia olhar para a Eletrobras, tem gente falando da Caixa, né? Abertura de capital da Caixa Econômica, alguns ativos da Petrobras, obviamente, a venda deles, mais concessões de portos, acelerar todo o processo das parcerias público-privadas, mais com os privados que com o público, abrir conversas com investidores dos Estados Unidos e Europa, que tenho certeza que, após a nomeação dele, virão para cá, para isso. Então tem dezenas, né? Já falar sobre a Previdência, falar sobre isso, que o Gustavo já citou aqui, idade mínima maior, tirar alguns benefícios, né? Acho que isso já vem logo de início. Muito disso também. É interessante, porque essas reformas maiores, elas têm um custo político muito alto. Então o Temer ele vai precisar fazer aquele jogo político, aquela troca de cargos, tudo isso extensivamente para conseguir o apoio dos partidos. Mas por outro lado também é interessante pensar que o benefício dessas reformas, eles não são de curto prazo. Então eles trariam o grosso do benefício, não chega agora. Chega bem mais para o próximo governo, que pode ser alguém que está na base, pode ser o PSDB. O PSDB tem interesse em que quem tome o ônus seja o Temer e o benefício da reforma aí já implementada fique para os próximos governos. O grande ponto é que, pelo que a gente enxerga, né, pelo que a gente vê os dados fiscais, o rombo tem ficado tão grande que talvez não seja só o Temer que precise focar nessa agenda para resolver. Então, isso é um ponto importante também, para ir já mais para o segundo ponto, né, para o médio prazo. Se os congressistas eles vão entender, vão compreender de que o problema é bem mais fundo. Então, não é só passar a reforma da Previdência e todos os problemas forem embora. Isso vai ser uma agenda que provavelmente o próximo governo, nas eleições de 2018, vão ter que debater. Então, as reformas a gente ainda provavelmente vai ter que debater reforma tributária, reforma trabalhista. Essas coisas ainda vão ter que ser bem extensivamente debatidas, porque o que foi cavado, o nosso buraco foi muito grande. A gente chegou como todo mundo fala, uma das maiores recessões da história do país, não é à toa. Então, tudo bem, a gente espera, tem uma sinalização de que o Congresso vai aceitar essas primeiras medidas, mas o risco de segundo prazo, o risco de médio prazo é que eles voltem a algo parecido com o ano passado, quando aí, depois de um tempo eles começaram a enxergar que acharam que já tinham feito o suficiente para justificar e não precisavam mais fazer nada. Boa, a pessoa perguntando aqui se a
blue chips subiram bastante no rally, né? Agora com o tema nacional, vocês acham que vale a pena entrar em small? Eu acho que o relação risco-retorno não entraria primeiro no índice de small caps, né? Se tivesse que ter, sei lá, olharia Mills, por exemplo. Então, o pessoal perguntando se tem algumas sugestões. De novo, a gente acaba não olhando muito small caps por conta de liquidez, mas o que dá para falar, assim, se você está olhando longo prazo mesmo e não quer fazer um trade curto, acho que já começar a incorporar ali no portfólio, se é mais arriscado, ok, assim, mas sem muita concentração. Então eu escolheria algumas ali. O Celso falou de Mills, eu ponho uma na jogada aqui que é Tupi. Que isso! Um cliente perguntou uma vez de Tupi, e obviamente a gente não acompanha muito de perto, mas lá atrás eu já cheguei a olhar um pouquinho. E aí eu dei uma olhada agora, em termos de valuation está interessante, os caras estão gerando um bom fluxo de caixa, eles têm muita exposição aos Estados Unidos, que tem performado bem. O que vai acontecer no curto prazo é a pressão do dólar. Provavelmente, mas assim, você está olhando a longo prazo, que é o case small cap, e assim, não dá para você ficar tradando. Então, Mills, Tupi, Graziotin, você faz um basket ali, põe um pouquinho mais para longo prazo. Mills é infraestrutura, né, voltando ali, melhorando o cenário, ela poderia se beneficiar. Você acha que a votação pró-oposição hoje supera 54 votos? Provavelmente sim. Sim, eu estou dando uma olhada em quem não opinou aqui para falar com mais detalhe. O grupo do Temer está olhando 59 votos. Tem muita gente do PMDB aqui que está em cima... Definido. Né? Respondeu, né? Eu chutaria 57 votos. Isso, olha o chute aí. Puxa, Luquinha. Eu não sabia nem o que está acontecendo. Caiu de paraquedas aqui. Não sei o que está acontecendo. E o pessoal falando aqui de volume, o volume vem aumentando, é óbvio, vem chamando a atenção. Eu vi que 1 hora de bolsa tinha negociado 1.200, 1.300, o volume projetado era de 10 bilhões de reais hoje, é óbvio que chama a atenção, né? Mas o pessoal está devagar nas perguntas aqui. Sempre falando aqui de Tupi, que depende do mercado doméstico. Sim, a gente não vai entrar muito no detalhe aqui, mas o mercado doméstico é importante, mas se você tem uma expectativa de mudança do governo satisfatória, etc., e mudança das expectativas, isso aí tende a melhorar. De novo, para o longo prazo, tá, pessoal? E de novo, é uma coisa um pouquinho mais arriscada ali. Só aqui bem... Dá o destaque, então, de novo. Hoje a gente está há praticamente 6 semanas do referendo do Reino Unido, do Brexit, que é no dia 23 de junho. E as bolsas lá fora hoje reagiram um pouco mal, porque hoje é o dia da sabatina do Ministro das Finanças no Parlamento, e ele ia ter que dar um posicionamento um pouco mais forte sobre quais seriam os benefícios de sair do Reino Unido, de sair da União Europeia, quais seriam os malefícios. A gente segue destacando que é um risco bem grande, se realmente eles ganharem, né, se decidirem que eles vão sair da União Europeia, as consequências elas são bem previsíveis e pode trazer uma instabilidade muito grande, porque supondo que eles ganhem, entraria numa série de alternativas que podem acontecer sobre conseguirem sair e manter todos os acordos, o que é uma sinalização extremamente ruim para outros países da região, indicando que eles podem também querer fazer o mesmo pedido e que eles vão sair com todos os benefícios. Aí eles podem sair e tirarem todos os acordos comerciais do Reino Unido, que é ruim para a economia do local. Todos os acordos prejudicam bastante as economias dos países da região. E é um cenário meio termo, talvez, a esse jamais, não sei, talvez o menos impactante. Mas, de qualquer forma, é interessante ficar atento, porque as pesquisas de quanto que deve dar a votação estão bem empatadas, não estão apontando para nenhum dos lados com destaque, com favoritismo. Essa questão do Reino Unido vai impactar cada vez mais conforme a gente chega mais perto da eleição, da votação. É difícil pensar nesse cenário dela saindo e mantendo todos os acordos, né? Sim. Essa probabilidade é teoricamente baixa. É difícil, mas não acho que é tão impossível assim. Que pode ser que no final... É que aquela coisa, você vai ter que chegar para toda aquela... Tudo bem, quem vai decidir isso provavelmente... Se chega na Alemanha, o político chega para todos aqueles comerciantes que apoiam ele e fala, a gente vai ter que tirar
os acordos que estão favorecendo vocês. Eles não vão gostar também. Vai ser um debate bem ruim, bem chato, se acontecer realmente vai ser um debate bem chato de acompanhar. Bem extenso, você Bem quer dizer. extenso. Não chato de acompanhar, não, né? Vai ser legal de acompanhar, Sim. mas extenso. Não vai ser bonito. Vamos lá, que responder 2 perguntas Bem e a feio gente fica mesmo. encerra, que o pessoal está querendo votar no Senado. Eu não vi o link da produção na página lá, eu só vi o Senado. Então, por isso que talvez esteja menor. Uma grande maioria fala que agora é hora de entrar na Bolsa, momento único, futuro promissor. Porém, a Bolsa não saiu dos 37 mil pontos para 54 mil pontos à toa. Já não estaria tudo precificado? E quem ainda está dentro, não seria a hora de pular fora da Bolsa? Boa pergunta, especulador. 37 mil pontos ela foi muito pelo cenário externo, né? Um problema lá, juros negativos no Japão, Noruega, uma desaceleração na China, discussão sobre aumento de juros nos Estados Unidos. E aqui a gente teve aquela paradeira que foi na discussão do impeachment no mês de janeiro, início de fevereiro, quando o Congresso voltou a se discutir. E aí, né, voltou-se a operar o político lá fora também, melhoraram as commodities, minério e petróleo voltaram a subir, o dólar arrefeceu e aqui voltou a negociar pelo político. A gente tem alguns cenários. Se o Temer conseguir fazer boa parte do Ponte do Futuro, que é o programa dele, essa bolsa poderia sim ir para uns 70 mil pontos. Ao longo do Ao tempo longo buscar. de 1 ano e meio, 2 anos, buscar isso. Se ele não conseguir implementar nada, 40 mil com 45. Certo? Isso aí. No final das contas, a pergunta é muito boa, de Sim. fato. Na verdade, a gente acha que a maioria da questão do impeachment em si já está precificado, porque obviamente vai ser afastada, etc. Vai ter governo de transição. Agora a gente vai ter que olhar esse governo de transição que o Gustavo mencionou bastante as variáveis. E se tudo for se concretizando, a gente sabe que tem muito gringo lá fora querendo entrar no Brasil, né? Totalmente. Então, você começa a atrair e começa a consolidar essa confiança e mudança de expectativa. A gente acha que, quando a gente fala acima de 70 mil, a gente está olhando o ponto final, né? Ali você tem um caminho longo e tortuoso, porque não vai ser, assim, longe de ser fácil. Então, a gente está relativamente otimista, mas sem negligenciar aí os grandes riscos que a gente tem, porque se as coisas derem errado, como o Celson falou, a gente pode ver essa bolsa a 40, 45 mil pontos, porque já tem alguma expectativa embutida e pode ser jogado tudo fora. Agora eu vou responder rápido, que a gente estourou o tempo, agora todo mundo resolveu mandar pergunta, né? Impressionante isso, no finalzinho, que você fala, vai acabar, a pessoa manda pergunta. Vamos falar, vai acabar no começo. Vai acabar. Aí pronto, a gente começa o programa. Vocês acham que o mercado pode ficar volátil nesses próximos 180 dias ou o impeachment já dado como certo? Difícil nesses 180 dias ela voltar, né? São 6 meses aí, teria que estar tudo errado. Mesmo assim, acho que ela não voltaria, né? Tem que ter muita coisa dando errado para isso acontecer. O que achou do resultado de Pão de Açúcar? Acho que está descontado? Não, acho que não pode sofrer mais. Se tivesse um ativo para ficar short, não ficaria short em Pão de Açúcar. A gente já falou sobre isso aqui, né? Ela vem perdendo market share para o Carrefour Express, vem ganhando market share. Ela tem participação na Via Varejo, que as vendas, mesmo as lojas, caíram mais de 11%, eletrônicos, caindo, e ela não consegue repassar a inflação no semi-store 6. Ficaria fora ainda do ativo. O Nós está falando aqui, você disse que a gente acha que tem muito gringo querendo entrar no país. Qual o fundamento para a certeza? Primeiro que a gente falou, a gente acha, então não é certeza. Segundo que bate-papo, né, cara? a gente tem muito bate-papo, a gente tem escritório em Nova York, muito fundo gringo ali, porque, de novo, a gente tem juros negativos, juros muito baixos ao redor do mundo, excesso de liquidez. Obviamente você começa a olhar ativos mais arriscados, que é o caso de países emergentes, então tudo acertando. Muitas conversas com fundos aí que tem uma gestão de bilhões, querendo realmente alocar o seu capital em ativos de risco, e Brasil, enfim, eles esperam uma coisa um pouco mais certa ou menos volatilidade política para poder fazer essa alocação. A gente tem o exemplo da Argentina, né, que estava passando com esse efeito bem parecido com o nosso. 20 bilhões de dólares. Isso, uma emissão bem maior do que eles A gente mesmos tem que trazer programaram. 80, 100. Essa é a minha conta. Se eles levaram 20, o Obama não veio visitar a gente, foi visitar eles. Resultado de Pão de Açúcar, já falei, não acho que está descontada. Peraí, teve mais uma aqui. Resultado de CEMIG, não ficaria com ativo, ficaria fora, não gosto do ativo. E Pão de Açúcar eu já falei. Quais classes dos ativos? Boa pergunta, Arnaldo, aqui dos ativos pode ter maior impacto com a redução do otimismo, bolsa, dólar ou juros. Todos são afetados, né? Se você tem um problema com o otimismo, o Temer não consegue fazer nada, dólar volta para 4. Juros futuros estão em queda. Se o Lula não consegue fazer nada, juros futuros também subiriam e a bolsa aqui cairia. Essa seria, mas não é esse cenário que a gente trabalha. A gente está mais otimista do que pessimista
eu diria, né, senhores? Sobre Pão de Açúcar e Lame, obrigado, Mandarim. Você tá falando que a gente tem mais programas segundas e sextas, mas a gente resolve aqui, a gente fala aqui. E você pode também ir para a Arena do Investidor, né, que tem 4 profissionais já para falar sobre isso. Pão de Açúcar, já falei ruim. Lojas Americanas, acho que vale a pena sim ter esse ativo. Isso aí. É isso? Gente, a gente vai encerrando por aqui. Vamos passar para Senado aí, ao vivo. De repente está mais interessante para todo mundo assistir. E a gente falou, né, o afastamento da presidente Dilma dado como certo, 180 dias para o Congresso, né, o Senado votar isso, tem bastante tempo para isso. Então, um grande abraço, a gente volta amanhã na reunião matinal. Até lá. Valeu, pessoal, até a próxima. Tchau, até mais.